episódio 21, e a gente vai terminar essa terceira semana num rebuliço, assim, total. A gente tá em Marcos 3, versos de 20 a 30, e a gente vê que o negócio parece que tá saindo de controle, né? A fama de Jesus se espalhou, tava todo mundo indo até Jesus. A gente vê isso um pouco mais cedo quando a gente falou de que Jesus estava pregando à beira-mar. Então tinha gente vindo de todos os lugares. A fama de Jesus estava se espalhando. As pessoas vinham até ele pelos ensinamentos dele, pelas curas que ele fazia. E a gente vê que a fama de Jesus foi tão grande que começou a mobilizar outras pessoas para irem atrás de Jesus. Antes era só o povo comum, e começam a vir pessoas mais importantes. A gente vê nesse trecho que os parentes de Jesus foram até ele, porque assim, tipo, para o prender, o texto fala, não é possível, Jesus está fora de si, ele é uma pessoa comum como todos nós, como é que ele causa esse rebuliço, essa zona que está acontecendo aqui? Os escribas, que a gente já viu em outras partes, que já estavam indo atrás de Jesus, agora escalam para os escribas de Jerusalém. Então não eram mais os escribas locais da Galileia, eram os escribas de Jerusalém que vão atrás de Jesus para descobrir o que está acontecendo. E eles ficam desesperados e eles veem, cara, isso tem que acabar, porque não é possível que um homem comum, um Zé Ninguém, que não tem nem formação na nossa escola, possa atrair tanta gente para si. E olha o que é interessante, é que os escribas e fariseus eram justamente os responsáveis por revelar a Deus para o povo. E o povo não encontrava Deus nessas pessoas. Tanto que fala, num texto que a gente já leu, que Jesus falava com autoridade, não como os escribas e os fariseus. Jesus revelava de fato que era o reino de Deus. E ele destoava muito das pessoas que, a princípio, deveriam ser aquelas que revelavam o reino de Deus. Agora, quando essas pessoas, os maiorais do povo judeu, foram até Jesus e viram o que ele estava fazendo, e viram como era discrepante daquilo que eles mesmos ensinavam, ao invés de eles pararem e ouvirem, eles atacaram Jesus. E eles atacaram Jesus de uma forma péssima, porque eles viraram para Jesus e falaram que Jesus, na verdade, era um instrumento de Satanás e que ele estava possuído por demônios e por isso ele causava o rebuliço que ele causava. Bom, primeiro, a gente precisa entender que o reino de Deus nem sempre é paz e calmaria. E aqui a gente vê nesse texto uma grande confusão. E aquela confusão nada mais era do que o reflexo de um povo sedento que encontrou finalmente uma fonte que jorrava do próprio Deus e que estava matando a sede deles. Então Jesus, por mais que ele pedisse para as pessoas não divulgarem, foi meio impossível. Todo mundo já começou a falar dele. Então as coisas parecem que saem do controle, mas o reino de Deus nem sempre se encaixa na nossa cabeça do jeito que a gente espera que seja, né? Eles muitas vezes vêm e causam uma revolução. E aí, Jesus, quando houve essa acusação de que eles estavam indo, de que Jesus na verdade estava possuído por demônios, Jesus então dá uma aula de administração para eles e fala: meus amigos, não tem como, né? Porque se eu luto contra o demônio, como é que eu posso estar trabalhando para o demônio? Se eu expulso os demônios de outras pessoas, se eu acabo com a supremacia dos demônios aqui nessa região, vocês querem então dizer que eu trabalho para eles? Tipo, é muito contraprodutivo trabalhar dessa forma, né? Então, Jesus já bota abaixo os argumentos daquelas pessoas, dos escribas e dos fariseus, e fala: simplesmente o que vocês estão falando não faz sentido. Agora, pode fazer sentido para vocês, porque vocês não entendem a lógica do reino de Deus. Agora, se vocês quiserem entender a lógica do reino de Deus, eu tô aqui e eu posso explicar. Aquilo que para o mundo parece loucura, na verdade é sabedoria de Deus, enquanto que o que para o mundo parece sabedoria é loucura para Deus. Então ele faz um convite para que aqueles homens abaixem um pouco seus egos, diminuam um pouco seus egos e vão atrás da verdadeira fonte, do verdadeiro conhecimento. Por isso que aqui ele fala de um pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado que não é perdoado. O Espírito Santo estava convidando aqueles homens a ouvirem da própria fonte, assim como o povo estava fazendo, e a se renderem ao reino de Deus. Agora, toda vez que eles recusavam isso, que eles preferiam dizer que Jesus tinha demônio a admitir que eles estavam errados, eles jogavam o Espírito de Deus para o lado. E eles não queriam ouvir o Espírito. E aí, se é o Espírito que convence a gente do pecado, como a gente vê na Bíblia, e você manda o Espírito ficar quietinho, você nunca vai ser convencido pelo pecado, certo?
E esse convencimento do pecado, ele nem sempre é, aliás, ele nunca é agradável. Assim como o reino de Deus vem e causa uma revolução, ele também nos mostra a podridão que a gente vive, ele também nos mostra os erros da nossa vida. Então nunca é confortável, mas Jesus não está convidando as pessoas aqui ao conforto, ele está convidando as pessoas à coragem. Se vocês tiverem coragem de parar um pouquinho, de achar que vocês estão certos e se permitirem me ouvir e aquilo que eu tenho a dizer a vocês, vocês vão ser convencidos pelo Espírito. Mas enquanto vocês desligarem o volume do Espírito na vida de vocês, vocês nunca vão ser perdoados, porque vocês nunca vão pedir o perdão. Então, meu convite ao final dessa terceira semana é que a gente se permita viver a loucura do reino de Deus na nossa vida, mesmo que ela não se encaixe na nossa própria lógica.